Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou gravar esse vídeo aqui agora, que vai para a playlist de exercícios resolvidos do curso de Termodinâmica 1. Vamos lá então, pegar esse exercício, um exercício transiente, ele é bem interessante, vamos lá. Bom, fala que nesse problema nós temos um tanque rígido de 1 metro cúbico, contém gás nitrogênio, inicialmente a 10 bar e 300 Kelvin. Então já temos um estado definido, né? Já está aqui dado o nosso problema. Esse estado aqui já é garantido. E fala que ocorre transferência de calor, ocorre para os produtos do tanque até que a temperatura tenha se elevado a 400 Kelvin. Mas não falou a pressão, então a gente não sabe ainda muito bem o que vai acontecer nesse estado. Talvez até dê, né, para identificar esse estado, mas vamos lá. Durante o processo, uma válvula de alívio de pressão permite que o nitrogênio escape, mantendo a pressão constante no tanque. Pô, então tá ótimo, a gente sabe que a pressão final é igual à pressão inicial. Já se consegue definir o estado 1 e o estado 2 com certa facilidade. A gente sabe também que durante o processo, o que mais fala que há desprezando os efeitos de energia cinética potencial, usando o modelo de gás ideal, isso aqui é muito importante para esse problema, e calores específicos constantes. Opa, então é o gás perfeito que a gente vai avaliar ele com os calores específicos constantes a uma temperatura de 350 Kelvin. Determine a massa de nitrogênio que escapou juntamente com a quantidade de energia transferida. Bom, esse problema é o seguinte, né? A gente tem aqui um tanque, vou desenhar esse tanque aqui agora. Ó. Você tem um tanque de nitrogênio, esse tanque contém então, ele tem um volume de 1 metro cúbico. Para cima desse tanque aqui você tem o seguinte acontecendo, você tem uma certa linha aqui, ó, que está tirando, né, está saindo aqui desse tanque uma válvula, que agora essa válvula, quer dizer, esse tanque passa por uma válvula que agora é de alívio de pressão. Essa válvula, depois a válvula que está saindo o fluido, então, ó, sai a quantidade de fluido aqui a partir dela. Eu só tenho uma saída nesse problema, né? Eu sei que aqui dentro tem as condições que já são dadas, eu sei que dentro tem um volume que é igual a 1 metro cúbico, eu sei que a minha pressão 1 é igual a pressão 2, que é igual a 10 bar, eu sei que eu tenho uma temperatura 1, que é igual a 300 Kelvin, eu sei que eu tenho a temperatura 2, que é o estado final, vai estar a 400 Kelvin. Durante esse processo vai acontecer uma perda aí de massa, e eu quero justamente saber qual que é a massa que escapou e a quantidade de energia que foi transferida. Calcular a massa aí vai ser um negócio até simples, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho esse estado inicial e estado final, como é que eu resolvo esse problema? Bom, vamos começar então do começo. Eu tenho que começar sempre esse tipo de problema, que é um problema transiente, né? O meu volume de controle está perdendo massa ali ao longo do tempo e está diminuindo a sua massa, um período eu vou ter que resolver a partir da análise transiente, mas independente de qualquer coisa, eu tenho que sempre começar os meus problemas pelo balanço de massa. Vou escrever aqui, ó, balanço de massa. Qual que é o balanço de massa que a gente tem nesse problema? A gente tem a derivada temporal da massa no volume de controle é igual ao somatório de todas as vazões mássicas que entram no volume de controle menos o somatório de todas as vazões mássicas que saem do volume de controle. Aqui eu tenho os termos de entrada e os termos de saída. Eu não tenho termos de entrada, então esse termo aqui é igual a zero. Eu tenho variação temporal, não posso cortar esse termo de variação temporal e eu quero justamente descobrir uma massa que está saindo do começo para o final, né? Então vamos lá, eu tenho que resolver, eu tenho que integrar isso aqui, ó. Vou fazer uma integral, vai ser vou resolver isso aqui agora, vai ser a integral do instante 1 até o instante 2 dessa minha derivada temporal da massa no volume de controle. Isso daqui eu sei que vai variar ao longo do tempo, né? Isso aqui é igual então a o termo que sobrou, que é menos a minha integral dessa vazão mássica na saída, indo de 1 até 2 ao longo do tempo. Ora, isso aqui vai me dar, né? Eu sei que isso aqui é exatamente igual ao total de massa que saiu, né? Se eu integro isso ao longo do tempo, vai me dar o total de massa que saiu, que é justamente a minha incógnita do problema. Essa integral aqui vai dar o seguinte, ó, eu tinha uma massa inicial, ou seja, eu tinha qual que é a variação de massa que eu tenho de estado 1 e estado 2? Eu tinha uma massa inicial, terminei com a massa final. Isso aqui é justamente a minha massa final, ó, minha massa final, que é 2, menos a minha massa em 1. Ou seja, é lógico, né? Essa equação aí ela nos dá um resultado extremamente lógico, né? Dizer que a massa que sai do volume de controle é igual à nossa massa no estado 2, perdão, vai dar a nossa, aqui é porque está com sinal negativo, né? Aqui tem um menos aqui, ó. Estava me esquecendo, aqui tem um menos, ó. Isso aqui é menos, ou seja, esse resultado vai ser muito lógico para a gente, né? Vai ser que a massa que sai do nosso volume de controle ela é igual, vou ter que inverter os sinais, a massa que tinha em 1 no início do problema, menos a massa que sai em 2. Bom, eu sei que esse problema, vamos usar aqui, ó, eu tenho que me lembrar que foi falado que esse problema é um gás ideal. Então vamos tirar do nosso cinto de utilidades
todas as equações que a gente tem para gás ideal. Bom, eu nem falei de entropia, então não vou colocar aquela parte de entropia, mas eu poderia complicar esse problema perguntando qual foi a entropia que foi gerada. Mas eu vou começar falando desse problema com as equações que a gente tem para gás ideal. Todo gás ideal, estou falando de um gás ideal que vai ter um CP constante. Ó. Se o CP é constante, está falado aqui, ó, calores específicos avaliados a 350 Kelvin, eu posso buscar isso na tabela, é só ir lá na tabela, acho que é A18, A17, A20, alguma coisa assim, tem lá, para nitrogênio, calores específicos a várias temperaturas, eu pego, isso pensando no livro do Moran Shapiro, tá, eu pego lá o calor específico para volume constante, a pressão constante a 350 Kelvin. O resultado disso que eu posso usar para resolver esse problema é isso aqui, ó. Eu tenho a variação da energia interna é igual a CV, que é o constante, vezes dt. Ele só está aí para fora porque ele é constante, está considerando esse CV constante. Se não fosse, eu não posso usar essa fórmula aí. É um gás ideal com, na verdade aqui até escreveu, isso aqui é um gás perfeito a 350 Kelvin, ou seja, estou avaliando como um gás perfeito a 350 Kelvin. Eu tenho também essa informação aqui, ó, o DH, a variação de entalpia, é igual a CP dt. O que mais que eu tenho para gás perfeito ou gás ideal? O gás perfeito está dentro da família do gás ideal. Tem que PV é igual a mRT. Ó o M aqui aparecendo. Isso aqui vai ser útil para a gente agora. Ó. Apareceu a massa. Por quê? Porque essa solução aqui que eu tenho, eu posso resolver simplesmente com a minha informação da pressão, do volume e da temperatura. Não é? Olha só, se eu resolver isso aqui, ó, vou reescrever essa equação aqui dessa forma. Lembrando que eu vou escrever aqui, ó, lembrando que qual que é a informação que a gente tem? A gente sabe que a massa como é que é mesmo? Eu vou escrever aqui, ó, PV igual a mRT, então eu sei que a massa é igual a pressão vezes o volume dividido por RT. Esse R é o R do gás, ou seja, o R da constante universal dividido pela massa molar. A solução que me sobra aqui então é essa, ó, minha massa, a massa que sai do sistema, né, a massa que saiu aí ao longo desse tempo é igual a PV, que é constante, a pressão é constante, o volume não altera também, porque é um dispositivo rígido, sobre R, que é a constante do gás, que o gás é sempre o mesmo, é o gás hidrogênio, né? Isso aqui, ó, 1 sobre temperatura em 1, menos 1 sobre a temperatura em 2. Isso aqui resolveu a primeira parte do meu problema. Eu queria saber qual que é a quantidade de massa que saiu do volume de controle. Está resolvido, é a massa que saiu aí dessa forma. Agora vamos passar para a segunda parte do meu problema. A segunda parte do meu problema diz o seguinte, ó. Quer saber qual a quantidade de calor, né? A primeira parte, queria saber isso aqui, ó. A primeira parte era só isso daqui, balanço de massa. Agora a segunda parte é o balanço de energia. Como é que é o balanço de energia no volume de controle? Porque ele quer que eu encontre qual é a quantidade de calor que foi trocada, né? Então eu preciso fazer o balanço de energia. Eu vou começar primeiramente por isso aqui, ó. Para a equação do balanço de energia, que é sempre a mesma coisa. Energia no volume de controle é igual ao calor, a taxa de calor trocado, menos a taxa de trabalho que foi realizado, mais o somatório das energias de tudo que entrou no meu sistema, das massas que estão vazando para dentro do meu sistema, multiplicado por entalpia específica, mais energia cinética específica, mais energia potencial específica, menos o somatório das saídas do meu volume de controle, as vazões máxicas de saída, vezes a entalpia específica de saída, mais energia cinética específica de saída, mais energia potencial específica de saída. Pronto, é isso aí. Essa é a equação de balanço de energia. Sempre é ela, não tem como mudar. O que a gente já sabe desse problema? Ó, despreza informações de energia cinética e potencial. Cortei esses termos, também não tem nenhum tipo de trabalho sendo realizado. E essas integrais aqui, ó, eu sei também que esse termo aqui agora, a minha energia, todo o termo de energia cinética e potencial já foi desprezado, então esse termo aqui é simplesmente aproximado por isso. Ó, o D sobre dt, tá? Energia no volume de controle. Ou seja, eu vou integrar isso tudo aí, vai me dar que a minha integral de 1 até 2 de d sobre dt da energia interna, né, no volume de controle, porque a energia total ali no caso é só energia interna mesmo, energia no volume de controle, ela é igual a essa integral de 1 até 2 dessa taxa de transferência de calor integrada ao longo do tempo, mais eu também não tenho nenhum termo de entrada, né, isso aqui, ó, não tem nenhum termo de entrada, então esses termos cortam, fico só com esse termo aqui de saída, mais a minha vazão mássica de saída, cadê? Mais menos, né, no caso, agora tem que ser menos aqui, ó. Isso aqui é negativo, então eu tenho que tirar aqui, vai ser menos agora, menos, e só tem uma entrada, só uma saída no caso, né? Então é a minha integral de 1 até 2 da minha vazão mássica na saída, vezes a minha entalpia de saída integrada ao longo do tempo, beleza? Isso aí dá para simplificar? Dá, eu sei que o primeiro termo aqui, ó, eu sei que esse primeiro termo aqui, ele é eu pegar a minha energia interna no final menos a energia interna inicial, e eu sei também dessa informação aqui, eu posso buscar isso aqui, ó, a minha energia interna
ela é igual à minha massa vezes a energia interna, né? Energia interna específica no caso. Então posso simplificar, deixa eu tirar minha câmera aqui que ela já congelou. Posso simplificar essa formulação aqui da seguinte maneira, vai ficar como a derivada, peguei em preto aqui, eu vou escrever em azul novamente, a derivada temporal da massa vezes a energia interna é igual, isso daqui vai simplesmente dar o calor, né? É o calor que eu quero achar, a taxa de calor integrada ao longo do tempo de 1 a 2 é o calor, então não tem problema, é o calor que eu estou querendo encontrar aí no meu problema. E o que faltou aqui agora, nessa parte? Faltou essa parte aqui, ó, menos essa integral de ms, essa integral da vazão mássica na saída vezes a entalpia na saída. Bom, aqui dá para eu pensar o seguinte, né, essa integral ao longo do tempo ela vai virar simplesmente a minha... deixa eu ver aqui, eu acho que... Não, eu tô viajando aqui, na verdade, né? Vou ter que manter esse termo aí. Vou deixar ele aqui, ó, integral de 1 a 2, porque eu não consigo tirar essa vazão mássica, né? A minha vazão mássica, ela não é uma... Eu não sei se ela é constante, a minha entalpia na saída também, eu não identifiquei ainda se ela é uma constante aí no tempo. Então pode ser que eu tenha alguma complicação aí, então, nesse problema. Vou deixar aqui dessa forma. Tá, eu sei disso daí, então... já sai integrando também, né? Eu acho que eu não precisava ter integrado isso aí também, não. Porque nesse caso aqui me dificulta, olha só, identifiquei o problema que eu tenho aqui agora. Eu já saí integrando porque eu achei que eu ia jogar a vazão mássica aqui, mas eu não posso jogar ela aqui dessa forma, porque eu não sei se ela é constante, eu também não sei se essa minha entalpia provavelmente não vai ser constante. Por quê? Porque agora eu estou tirando um gás e a todo momento que ele sai, ele está saindo com uma temperatura diferente, ou seja, a entalpia dele está mudando aqui ao longo do tempo. Então eu vou dar um passo atrás, tá? Eu vou voltar nessa fórmula aqui, ó. Vou simplificar um pouquinho, na verdade eu vou voltar só isso aqui, ó. Vou tirar isso aqui e vou dar esse passo atrás aqui, vou tirar essas integrais, não vou colocar integral ainda não. Vou só deixar aí o resultante mesmo da nossa equação, a nossa equação diferencial ainda, tá aí dessa forma, tá? Tirar esse dt aqui, tirar esse dt aqui também, ou seja, a gente está com essa formulação aqui, é o que sobrou quando a gente simplificou a nossa equação, tá? Vai ficar com ela aqui, ó. Porque eu vou ter que mexer um pouquinho nessa equação. O que vai me complicar aqui é esse termo aqui, a vazão mássica e a entalpia, porque nenhum dos dois aí no caso é constante ao longo do tempo, não tem como eu definir isso, né? Não tem como eu definir isso, então tem que trabalhá-las aí um pouquinho. Mas eu vou continuar trabalhando a minha equação como eu falei com isso aqui, ó. Eu vou falar que a minha energia interna, isso aqui eu tenho que fazer mesmo, sempre vou fazer isso, a energia interna é igual a massa vezes a minha energia interna específica, ou seja, eu consigo simplificar essa equação para isso aqui, ó. A derivada temporal da massa vezes a energia interna é igual a taxa de calor no meu volume de controle, eu vou colocar assim, né? Taxa de calor trocada nesse volume de controle, ela menos a vazão mássica que eu vou ter na minha saída, certo? Vezes a entalpia de saída, beleza. Só que essa entalpia eu também tenho que lembrar o seguinte, né? Aqui eu posso tirar uma informação de gás ideal. Eu lembro que a minha entalpia, como é que é a entalpia? A entalpia para gases ideais é igual a energia interna mais a pressão vezes o volume. Mas se eu sei que a pressão, eu tenho isso aqui também, né? Eu vou até botar dessa forma. Eu sei que a pressão, essa fórmula aqui eu também posso escrever dessa fórmula aqui, ó. PV, volume específico, é igual a RT, certo? E eu sei que se a minha entalpia é igual a energia interna específica mais a pressão vezes o volume específico, então para gases ideais ou gases perfeitos, eu posso escrever que a minha entalpia é igual a energia interna mais RT, certo? Porque a minha pressão vezes o volume específico, aqui, ó, ela é igual a RT, então eu posso substituir ela ali. Então eu vou substituir isso ali embaixo também, porque daí eu consigo trazer a temperatura para o meu problema. Vamos lá, então vou simplificar aqui dessa forma. Eu vou reescrever, primeiro eu vou fazer uma regra do produto nisso aqui, vai virar o que? A minha massa vezes du sobre dt, mais a minha energia interna vezes a derivada da massa sobre dt. Bom, isso aqui nada é zero, né? A minha energia interna, ela pode estar variando ao longo do tempo, a minha massa vai estar variando com certeza ao longo do tempo, vou só deixá-las aí porque fica mais fácil de eu trabalhar com elas dessa forma. Aqui eu tenho a taxa de transferência de calor, e isso daqui é menos a minha vazão mássica na saída, multiplicada, ela vai ser multiplicada pela minha taxa de vazão mássica na saída, vai ser multiplicada pela entalpia na saída. A entalpia na saída vai ser igual a U mais vai ser U mais RT, beleza? Saiu essa formulação aqui, ó, que sai, isso aqui sai de eu considerar que a entalpia para um gás ideal, para
um gás ideal. E eu também posso usar isso aqui que saiu, né? Na verdade eu tenho SMS, eu estou pensando em SMS aqui na saída, ó. Isso aqui também sai lá da minha equação de balanço de massa, né? Eu sei que pelo balanço de massa eu tenho que menos a vazão máxima na saída é igual à variação da massa no meu volume de controle sobre o tempo. Então eu posso simplificar mais isso aí. Agora eu acho que eu estou começando a ver a luz, tá vendo? Ó, comecei a ver a luz aqui. Tem que dar um negócio desse aí, senão vai começar a dar errado. Ó, vamos lá. Vamos reescrever essa equação aqui embaixo. Vai virar m du sobre dt, variável temporal da minha energia interna, mais a energia interna vezes a derivação da massa sobre o tempo, é igual a essa taxa de transferência de calor no volume de controle, menos, agora mais, né, porque eu invertei o sinal, vai virar mais dm sobre dt, multiplicado pelo quê? Por U mais RT. E aqui surgiu um negócio, ó, aqui é essa que é a vantagem, eu posso cortar esse U vezes dm dt com esse dm dt vezes U, que é a mesma coisa, não é? Ou seja, vai ficar sobrar nessa equação só isso aqui, ó. Vai ficar m du sobre dt é igual a taxa de transferência de calor no volume de controle mais RT vezes dm sobre dt. Certo? Tá aí, ó. Essa daqui é uma equação que vai ser fundamental agora. Eu reduzi a minha equação para isso aqui. Virou o meu problema. Está centrado agora em resolver esse problema dessa forma aí. Eu vou agora começar a pensar esse problema já, como é que eu vou resolver ele, né? Como é que eu penso esse dm/dt? Eu tenho que me lembrar, novamente aqui, ó, vou me lembrar da equação do gás ideal. Eu sei que um gás ideal, a massa é igual a pressão vezes o volume dividido por RT, certo? Ou seja, se eu tiro o diferencial disso aqui, ó, se eu faço o diferencial disso aqui que está aqui dentro, o que vai virar? Vai virar um dm, que é igual a uma derivada de pressão vezes o volume sobre RT, certo? E isso daqui é a mesma coisa que eu escrever, que é igual, porque a minha pressão é constante, meu volume é constante, o R é constante, eu posso jogar eles para fora, pressão, volume sobre R, isso daqui vai ser um D, a derivada de 1 sobre T. Olha, a gente mexe com mecânica dos fluidos, está acostumado a ver isso aí já, quando aparece uma derivada de 1 sobre T, é o que? Você vai ter que tirar a derivada dele mesmo, porque vai aparecer um dt em cima, né? Vai virar dessa forma aqui, ó. Uma coisa que eu estivesse tirando uma derivada de, pensa assim, como se fosse uma, como é que eu posso escrever aqui, ó, esse termo, essa derivada de 1 sobre t, a gente faz isso aqui toda hora em McFlu, né? Por isso que é mais fácil para mim fazer isso. É a mesma coisa que você falar que a derivada de t elevado a menos 1. E o que é a derivada de t elevado a menos 1? Ela não é igual a derivada de t dividido por, vai ser menos t ao quadrado, não dá isso aqui, vai dar a mesma coisa, ela vai ter essa derivada, você vai ter que jogar esse t aqui ele vai aparecer dessa forma, né? Aparece com essa formulação aqui no final. Essa é a simplificação que a gente faz, que a gente joga ela aqui em cima. Por quê? Porque daí aparece um dt na parte de cima, você inverte essa derivada, né? Ela vai aparecer lá em cima dessa forma. Então beleza, apareceu essa formulação aí, você substitui essa derivada aqui, ó, essa informação aqui nessa, e essa aqui você substitui aqui em cima, e aí vai virar isso daqui, ó, vai virar m vezes du sobre dt é igual a taxa de transferência de calor no volume de controle mais RT, e aí eu vou colocar todos aqueles termos que estão ali no DM, né? DM que está nesse DM ali em cima vai virar um M, vai virar o quê? Peraí, vai virar primeiro primeiro RT, né? Agora vai ter o P V sobre R, isso daqui multiplicado por dt sobre dt, peraí, primeiro, isso aqui vai estar com menos, né? Sobre menos t ao quadrado. Nossa, virou uma loucura aqui agora. Eu tenho que sair cortando isso tudo, né? Vou até chegar mais perto para a gente poder cortar esses termos todos aqui que entraram nessa equação, tá? Ah, e me lembrando também, ó, surgiu esse termo aqui, ó. Esse termo aqui também, a gente já viu ele, ó. du dt, a gente já viu que pelo gás ideal, du dt é igual a cv vezes dt. Ou seja, tudo vai virar em função da variação de temperatura. Isso aí que eu quero mesmo, quero que saia dessa forma, ó. Eu sei que o meu calor específico é constante também, então eu posso usar isso aqui. A minha massa, a equação que fica agora é a minha massa, vezes CV, vezes a derivada temporal da temperatura, é igual ao calor trocado no volume de controle, a taxa de calor trocado no volume de controle, mais, e agora que vai ficar complicado aí para mim, ó, vai ter que começar a brincar com esses valores aí, ó, ficar um PV, vou ter que cortar primeiramente isso aqui, ó. O que eu corto? Né? Eu vou cortar esse R com esse R, eu corto esse t ao quadrado com esse t, sobra no final só um PV, deixa eu ver, vai ficar um PV
sobre... Deixa eu ver aqui, se eu escrever aqui embaixo, vai ficar uma loucura isso aqui, vai ficar menos então. Também vai dar um menos. Isso aqui vai virar menos pressão vezes o volume dividido por T, certo? Dividido por T. Isso daqui vai ser multiplicado por dt sobre dt. Beleza, essa aí é a formulação que está quase final, está quase no final dela. Agora eu vou só isolar isso aqui, vou isolar o termo de calor, né, que é o que eu quero encontrar. Eu vou isolar ele aqui para fora, vai virar um calor trocado, a taxa de calor trocada no volume de controle, ela é igual, deixa eu botar isso aqui tudo junto, né, ela é igual a mCv dt sobre dt, a derivada temporal da temperatura, menos pressão volume sobre T vezes dt sobre dt. Beleza, tá essa formulação aí. Eu posso juntar, obviamente, né? Eu tenho essa derivada temporal da temperatura aqui junto, eu posso juntar todo mundo, vai ficar dessa forma aqui, ó. O calor trocado no volume de controle, a taxa de calor trocado no volume de controle é igual a mCv menos PV sobre T. Ó, isso tudo aqui, ó. PV sobre T, dt sobre dt. Eu passo integrando, né? Passo esse dt, eu posso separar as variáveis agora, eu posso jogar esse t para o lado de lá, eu posso jogar essa derivada temporal aqui de temperatura, derivada temporal, na verdade eu posso jogar para o lado de lá, eu vou integrar dos dois lados, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vai virar, deixa eu ver, uma solução assim, ó. Vai virar passar isso aqui integrando agora o meu calor no volume de controle ao longo de dt, indo de 1 a 2, e agora eu integro isso daqui, ó. Vou integrar de 1 a 2 mCv menos PV sobre a temperatura dt, ou seja, agora só preciso integrar com relação à temperatura. E o único termo aí que vai ser chatinho de trabalhar, na verdade, vai ser esse termo da temperatura, que tem esse aqui, ó. Esse termo aqui vai ser o mais chato, na verdade, ó. Mas não é chato não, né? Porque eu sei que dt sobre t, quando eu integro, vai dar logaritmo neperiano. Então não tem nada demais também. Eu vou brincar um pouquinho só com esses fatores aqui, porque eu sei que para a equação do gás ideal, eu sei que a minha massa... Ó, posso lembrar disso aqui também, ó, lembrete. Eu sei que a minha massa, ela é igual a PV sobre RT, certo? Ou seja, ela está um pouco parecida com o que está escrito ali agora. Eu posso então, de certa forma, reescrever esse termo todo aqui, ó, dessa forma, né? Vai virar um PV sobre RT CV menos PV sobre RT. Isso aqui eu posso reescrever então, isolando esse PV sobre R, vai virar assim, ó, PV sobre R. Peraí, não tinha esse T aqui não, né? PV sobre R, deixa eu tirar isso aqui. Esse T aqui não tinha, então isso aqui é igual vezes, multiplicado pelo quê? Pelo CV, CV menos 1, certo? Eu posso escrever dessa forma aí. Deixa eu ver aqui se está certo. PV menos R. Não, PV... Peraí, tá uma coisa que tá errada aí. Peraí, PV sobre T... PVRT, eu tenho ali PVT aqui, ó, que tá errado. É isso aqui que tá estranho, ó. PV aqui é PVT, tá vendo? Eu tava escrevendo errado. Isso aqui é PV sobre T, o segundo termo, que é o PV sobre T. É o que eu tenho nesse termo aqui, né, de cima. Então, a minha equação se torna isso daqui, ó. Vai se tornar PV PV sobre T multiplicado por CV sobre R menos 1. E aí eu posso integrar isso daqui agora, né? Fazer essa integral que é dt. Eu sei que esse CV sobre R aí eu posso... Eu acho que tem alguma coisa aqui que eu troquei um sinal, cara. Ah, isso daqui, ó. Esse sinal aqui não era para ser negativo, né? Porque ele tá... olha só, esse sinal aqui não era para ser negativo, não.
esse sinal era para ser positivo, porque esse termo aqui, deixa eu ver como é que ele aparece aqui em cima. Ele aparece, aqui ele deveria ser negativo, tá? Eu deveria jogar o calor pro lado de lá e esse termo pro lado de cá, e eu saio multiplicando todo mundo por -1, e vai dar todo mundo, vai ficar positivo. É isso aqui que estava errado, eu estava sentindo que estava dando alguma coisa de errado. Isso aqui é positivo, isso daqui é positivo, e esse termo aqui final também é positivo. Estou estranhando porque não aparece, nunca aparece CV menos R, né? Sempre aparece positivo aqui, ó, CV, positivo e positivo. Então, tendo essa informação aí, a gente pode ficar com essa formulação aqui, ó. Vou sair simplificando ela agora. Vou falar então que essa integral aqui é simplesmente eu falar que é o meu calor trocado, né? O calor trocado entre 1 e 2, que é o meu processo que eu estou querendo entender, ele é igual a essa constante aqui, ó, CV sobre R, e eu posso colocar assim, CV sobre R mais 1 é uma constante, isso aqui eu jogo então multiplicado por PV, isso aqui vezes a integral indo de 1 a 2 de dt sobre t, e aí eu posso resolver isso aqui dessa forma. Eu posso também, aqui eu posso reescrever essa equação aqui dessa forma, né? Eu posso reescrever dessa forma aqui, eu posso colocar, vou reescrever dessa forma aqui, ó, botar ficar mais bonitinho. Isso aqui agora é brincar mesmo para ficar de uma forma mais bonita, né? Não tem nada demais, não. É igual a, vou fazer assim, é igual a CV mais R multiplicado por PV sobre R. Isso daqui vai ser com o logaritmo neperiano da temperatura em 2 sobre a temperatura em 1. Ou seja, todos esses dados aqui, ó, são dados que eu consigo pegar no meu problema. Olha lá. O CV é avaliado a 350 graus, a 350 Kelvin. O R é o R do gás, a pressão, o volume são constantes. O R é o R do gás novamente. E o logaritmo neperiano da temperatura 2 sobre a temperatura 1. Pronto, está resolvido o nosso problema. Espero que vocês tenham gostado aí. Ou seja, encontrei o calor trocado, encontrei qual que é a massa que foi perdida aqui também. O que poderia complicar um problema como esses aí? Poderia complicar, por exemplo, eu pensar que quero que calcule qual que seja a taxa de geração de entropia, porque complicaria esse problema. Vou falar que complicando o problema. Calcular a taxa de geração de entropia. Isso aí seria até interessante, né? Mas eu precisaria de alguma forma definir qual que é a temperatura da superfície. Eu poderia setar nesse caso, falar que a temperatura da superfície do tanque ali, por exemplo, falar que a temperatura de superfície é igual a 350 Kelvin, e aí eu poderia usar o balanço de entropia, que seria esse aqui, ó, variação do balanço de entropia no volume de controle é igual ao somatório de todas as trocas de calor sobre as temperaturas dessas superfícies, mais somatório das entradas, vazões máxicas de entrada vezes entropia específica de entrada, menos somatório das vazões máxicas de saída, vezes as entropias específicas de saída, mais a taxa de geração de entropia. Se eu quiser saber qual que é a entropia gerada no volume de controle, isso aqui seria igual a eu pensar que eu teria, por exemplo, uma, deixa eu ver, uma entropia, né, um dms sobre dt, ou seja, uma variação de entropia. Isso aqui seria, deixa eu ver como é que ficaria isso aqui na verdade. Eu teria que fazer dessa forma aqui, ó. Acho que ficaria assim, ó. Teria que pensar primeiramente que a minha derivada da minha massa vezes a entropia específica sobre o tempo. Isso aqui seria igual a essa troca de calor que a gente acabou de calcular, né? A troca de calor de 1,2 sobre a temperatura de superfície. Não teria termo de entrada, menos então esse termo de saída, né? Vazão máxima de saída vezes a entropia específica de saída, mais a taxa de geração de entropia. Nesse problema, eu teria que novamente fazer essa aplicação da regra do produto, pensar que a minha massa vezes a variação da entropia no tempo seria igual a mais a minha entropia vezes a variação da massa no tempo seria igual ao calor entre 1 e 2 sobre a temperatura de superfície, menos essa variação máxima, que seria simplesmente um dm sobre dt, que a gente já calculou lá no balanço de massa, vezes a entropia de saída, né, nesse caso aqui. Eu pensaria, seria um pouco difícil agora eu pensar num método aqui agora, mais a taxa de geração de entropia no volume de controle. Eu acho que eu pensaria em algo assim, ó, eu tentaria ver
que a minha entropia de saída também vai ser difícil, né? Acho que eu acabaria tentando juntar essas duas aqui de alguma forma. Juntaria isso daqui numa certa dm sobre dt é igual a uma entropia menos a entropia de saída. Eu poderia considerar o que seria nesse caso, né? Eu estaria pensando numa entropia vezes a vazão mássica, né? Talvez eu poderia considerar que a minha entropia naquele instante é igual à entropia de saída. Eu poderia cancelar esse termo, né? Seria pensar que isso aqui seria igual a zero, por exemplo. A entropia para cada instante que eu estiver analisando, essa entropia aqui que inicial ela varia no tempo, essa entropia aqui também vai variar no tempo, mas no instante de tempo em que eu estou saindo com aquela vazão mássica, eu vou ter exatamente a minha entropia do tanque é igual à entropia da saída, né? Então eu poderia aproximar isso aqui como zero. Eu ficaria com essa equação aqui, ó. Ficaria com uma equação de... A minha equação seria essa daqui, ó. A massa vezes a derivada da entropia sobre o tempo seria igual ao calor trocado entre 1 e 2 sobre a temperatura de superfície mais a taxa de geração de entropia. Isso aqui daria para tentar integrar de alguma forma, né? Eu poderia... aqui seria só a taxa de geração de entropia ainda, né? Estou pensando ainda no tempo, né? Então isso aqui ainda seria taxa de geração de entropia. Aqui em cima também ainda seria taxa de geração de entropia. Cadê? Aí, que seria taxa de geração de entropia. Dessa forma eu poderia resolver novamente, né, usar aquelas informações aqui de PV igual a RT e tentar resolver isso aqui através de uma integral. Deixa eu ver como sairia isso, né? Não tenho muita ideia não, estou simplesmente pensando aqui. Eu acho que daria PV sobre RT, eu acho que daria alguma coisa aqui assim. Eu posso... acho que a partir desse momento eu poderia tentar integrar já, na verdade. Eu poderia pensar isso aqui, ó. Acredito eu, tá? Só uma possibilidade. Eu poderia pensar que isso aqui eu tenho ds sobre dt. Essa é uma propriedade, né? Então eu posso pensar que isso aqui é igual a esse calor trocado, a taxa de calor trocado sobre a vazão, sobre a massa, dividido por Ts. Deixa eu ver. Essa massa aqui, na verdade, poderia ser também eu poderia substituir a massa, né? Fazer isso aqui dividido por PV sobre RT, ou seja, apareceu um RT ali agora, sobre a temperatura de superfície, mais a taxa de geração de entropia. E aí eu poderia tentar, eu acho, inverter isso aqui, ó, ver eu acho que seria uma possibilidade. Eu poderia agora isolar as variáveis, né? Eu poderia integrar aqui, eu fazer um ds, integrar isso aqui de 1 a 2, eu saberia, né, as propriedades de S em 1 e 2, elas são dadas. Isso aqui seria igual a integral de 1 a 2 dessa troca de calor entre 1 e 2 aqui, que já é uma propriedade que eu já conheço também, né, dividida pelo PV sobre RT, dividida pela temperatura de superfície, mais essa taxa de geração de entropia no volume de controle. Isso tudo aqui estaria entre colchetes ao longo do tempo. Qual seria a grande vantagem aí? Esses termos aqui, ó, isso aqui sairia mais ou menos dessa forma, acredito eu. Sairia a entropia em 2 menos a entropia em 1 é igual ao calor que foi trocado, que eu acabei de calcular, né, o calor trocado entre 1 e 2. Só que aí eu manteria aqui ainda esse termo, né, com a integral sobre a temperatura de superfície. Aqui eu ficaria dessa forma, dividido, acho que isso aqui viria dessa forma, assim, viria como RT, acho que ficaria dessa forma aqui, um R sobre PV, e a integral da temperatura, que seria a única coisa aí que ia variar entre 1 e 2, mais a entropia gerada no volume de controle. Aí eu conseguiria isolar isso daí. Conseguir encontrar, por exemplo, acredito eu, tá? Pode ter um monte de coisas aí que está errada, vocês podem verificar depois. A entropia gerada entre 1 e 2, ela seria igual a essa entropia de 2 menos entropia de 1, menos, isso aqui seria o primeiro termo, né? A variação da propriedade de entropia entre os estados 2 e 1, menos esse termo agora que seria essa troca de calor entre 1 e 2, que a gente acabou de calcular, sobre a temperatura de superfície, multiplicado por R sobre PV, multiplicado agora pela
temperatura 2 menos a temperatura em 1. Acho que isso aí seria uma solução possível, tá? Depois vocês podem escrever, eu tirei isso agora da cabeça, vocês podem escrever aí nos comentários ver se está certo ou se está errado, beleza? Mas isso aqui seria só uma complicação a mais no problema. Parte do problema que foi pedido foi essa aqui, ó, o calor trocado, que sai nessa fórmula aí, e a massa que foi perdida, que sai nessa fórmula aqui de cima, beleza? Espero que vocês tenham gostado, até mais, um abraço.